Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Orwa, e os arquitetos que eu conheci só me ajudaram a fazer sistema. Eu sou a Andrea, estou falando de Vancouver e eu sinto falta de ver aqueles prédios belíssimos com arquitetura muito linda aqui em Vancouver, aqui no Canadá, mas aqui em Vancouver principalmente. E olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre arquitetura, trabalhar como arquiteto aqui no Canadá, o processo de trabalhar como arquiteto aqui no Canadá, e para isso a gente trouxe um convidado, também falando de Vancouver. Nós temos aqui seu Ricardo Gracelli. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Massaro? Oi, pessoal. Muito bom. Falando aqui de Vancouver, especificamente no quarto do meu pequeno, em Burnaby. Tentar um lugar mais quietinho aqui, com menos luz, que o dia hoje tá bonito. Tá bonito. E eu aqui dentro desses 32 graus que estão fazendo no meu quarto, sem ar-condicionado. Se por acaso esse apresentador que vos fala de repente desaparecer, é porque ele desmaiou de calor. Mas então, puta, cara, 32, eu espero quando o verão acontecer. O que vai acontecer? Porque a gente tá no comecinho de junho ainda, né, para 32. Pois é. Você que está assistindo esse programa, o programa foi gravado no dia 9 de junho. Então, a gente teoricamente ainda está na primavera. Tá calor. E aqui tá fazendo 20 graus aqui em Vancouver. Tipo, é quente, mas pro nosso padrão canadense é quente, né? Mas nada se compara. Hoje está desumanamente quente. Mas deixando a temperatura de lado, a gente tem aqui a presença maravilhosa do Ricardo, que resolveu dedicar o seu tempo nesse domingão maravilhoso, faz calor aí fora, para compartilhar a sua experiência sobre como ser arquiteto aqui no Canadá. Então, antes da gente entrar nos pormenores, é importante a gente dizer que nós não somos consultores, nós não somos credenciados ao governo, e tudo que a gente está passando aqui são informações compartilhadas de boa vontade das pessoas, da nossa parte. Então, se você precisar de informações oficiais a respeito dos processos, ou de qualquer órgão oficial que você precise acionar para validar o seu processo, ou qualquer outra coisa relacionada, por favor, vá atrás deles. Consulte as fontes oficiais sempre, ou consulte um profissional credenciado no assunto. Dado esse disclaimer, dona Andrea Zotelli, o convidado é seu, eu acho que eu dou as honras. Então, eu chamei o Ricardo, nossa, conheço o Ricardo há muito tempo, né, Ricardo? Desde 2015. Foi em 2015 que a gente se encontrou lá em Toronto? Foi, antes de vir para Vancouver, eu decidi dar uma passada em Toronto por 2 semanas e conseguimos, né, se encontrar lá naquela cidade grande. Então, e daí acabou que eu vim para cá, e Ricardo veio para cá estudar arquitetura na BCIT, né? E agora o Ricardo já está trabalhando na área, então a gente chamou o Ricardo para falar aqui como é que foi. Acho que é legal você começar, Ricardo, falando da sua experiência prévia no Brasil, porque você, na verdade, é engenheiro de formação, né? Então conta aí para a gente como é que era a sua experiência no Brasil, e aí por que você resolveu vir fazer arquitetura em vez de engenharia aqui no Canadá? Antes disso, você é da onde, Ricardo? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Um abraço para esse pessoal de São Paulo. É uma mistura, né, gente? Acho que, como todos nós brasileiros, filhos de imigrantes, um avô é italiano, o outro é português, imigraram para o sul do Brasil, o outro para São Paulo, e hoje estamos todos no Canadá. É a vida. Mas então, eu te cortei. Continue se apresentando. Então, gente, verdade. Minha primeira formação no Brasil, eu estudei no Mackenzie, uns 15, nossa, faz tempo já. Me formei em 2000, engenharia civil. Na época, era um curso super desejado, né? Eu sempre quis fazer e todo mundo sempre quis. Era uma coisa bem bacana. E para que as pessoas entendam bem a diferença, né, da engenharia, eu nunca trabalhei com infraestrutura.
Então, a minha engenharia civil é toda relacionada com prédios, né? Prédios comerciais, residenciais, industriais. O que me fez fazer a ponte para a arquitetura aqui muito mais fácil, muito mais direto. Porque aqui o engenheiro civil é muito mais relacionado à infraestrutura ou cálculo estrutural. Exato. Então, isso é uma coisa que, na hora, até eu lembro na minha primeira entrevista que eu fiz há quase 2 anos atrás, eu estava no segundo termo ainda da faculdade, aqui na BCIT, e eu fiz uma entrevista, meu currículo estava lá, engenheiro civil, responsável na empresa A, B, C, D, o que a gente coloca, né, os cargos e o tempo que trabalhou. E eu trabalhei, né, no Brasil fazendo projetos e obras, a maior parte era execução de obras, toda a parte de planejamento físico-financeiro, aquela orçamento, contratação de todos os trades, né, todo mundo fazer o orçamento fechado dentro do prazo, dentro da controle de qualidade, aquela história toda de obras. De obras residenciais, basicamente, né? Comercial, residencial, Tá. e uma ou outra, algumas industriais também. Uhum. No Brasil, né, gente, currículo amplo, a gente não é que nem aqui que a gente resolve fazer um tipo de projeto e vai fazer isso 30 anos. Né? Lá eu tenho 15 anos de experiência, tipo, sei lá, 3, 4, 5 anos em cada área. 3 áreas diferentes, mais ou menos assim. Então, aí você estava na sua primeira entrevista aqui para emprego na área, e aí no teu currículo não estava isso? Estava, engenheiro civil, tal, não sei o quê, trabalhou na empresa A durante 2007, 2012, um currículo padrão. Uhum. E o próprio principal, na sala estava o principal, o vice-presidente, né, e o gerente de RH. Num departamento de arquitetura, aí ele viu, mas você é engenheiro civil, você está aplicando uma vaga de arquitetura? Não estou entendendo, como é que isso acontece, né? Aí eu expliquei toda essa história, que minha experiência é relacionada com construção e projetos, coordenação dos projetos de arquitetura, estrutura, mecânica, elétrica, hidráulica, né, toda a parte de projetos também. E ele falou, tá, então você tem que tirar esse engenheiro civil do seu currículo. Isso aqui me deixou confuso. Por que isso? E foi a minha primeira pergunta. Eu falei, mas eu sou engenheiro civil no Brasil, né? Por que eu vou tirar? Ele falou, não, você pode colocar que você foi formado em engenharia civil, lá no campo de educação, e na parte do currículo você coloca as suas descrições do que você fazia. Coordenação de projeto, papapá, mas não coloque que você é engenheiro civil, porque você está aplicando para uma vaga de arquitetura e a gente não consegue fechar a conta. Isso foi feedback do principal e bem na hora da entrevista. Assim, 2 super renomados arquitetos me entrevistando durante horas. Foi super tenso. E o cara, logo na primeira oportunidade, vem e já me manda um feedback, assim. Eu ainda agradeci, falei, pô, obrigado, né, meu currículo, eu tenho que aprender a fazer o currículo canadense. Eles são muito honestos, né, cara? Cara, eu gosto do sistema, não reclamo não, acho até bom, porque a gente aprende melhor do que a pessoa ficar passando a mão na sua cabeça e você nunca aprender nada. Não, tá ótimo, continua assim. Mas você tinha comentado uma vez comigo, Ricardo, que não sei se foi esse principal ou foi outro que falou assim, não, isso tudo que você está descrevendo aqui no Canadá é arquiteto que faz, não é engenheiro que faz. Não teve uma coisa assim? Foi, exatamente. Aí quando eu terminei de falar o que eu fazia obra por obra, porque eu montei um sitezinho, né? Aqui você tem que ter portfólio para procurar emprego. Uhum. Ele abriu o site na televisão lá de 100 polegadas e começou a perguntar o que você fez nessa obra, o que você fez nesse projeto, uma por uma do que estava no meu site, as informações. Aí eu fui falando, ele falou, mas isso realmente não é engenharia para nós aqui, isso é arquitetura. Pois é, você vê o que faz, né? Interessante. Então já tem uma distinção do que é considerado um arquiteto e o que é considerado um engenheiro aqui, que pelo que eu entendi tem uma grande diferença em relação ao Brasil. Tem sim. Assim, acho que é bem relacionado à infraestrutura, estradas, pontes, viadutos, portos, barragens, né? Barragens, tudo isso é engenharia civil, e também a parte da cálculo estrutural, e daí
você pode ir para estruturas metálicas, concreto e assim por diante. Madeira. E wood frame as well. Então, é muito interessante falar isso, porque, assim, meu feeling é que, assim, o engenheiro civil que trabalhava com obras residenciais, prédios, né, residenciais, comerciais, institucionais, industriais, ele tem que se identificar como um arquiteto, porque, no fim das contas, se ele for procurar emprego como engenheiro civil, ele não vai conseguir, não vai casar. Aí eu não sei, né, eu estudei um ano de arquitetura também no Brasil, junto com a engenharia. Eu sempre gostei de projetos, né, na parte da criação, de design, de tudo isso, e para mim foi mais natural essa mudança para a arquitetura aqui do que continuar como engenheiro. Eu também fiz, lógico, como eu falei antes, currículo diverso, eu tenho estruturas metálicas, tenho RTs de estruturas metálicas, estruturas de concreto, prédios de alguns andares, né? Então eu fiz tudo isso e assinei projetos desse tipo lá no Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, a gente tem earthquake aqui, né? Tem outros requerimentos muito mais diferentes, vamos falar assim, diferentes do Brasil. E até você pegar todo esse conhecimento, que é tudo standardized, e aprender isso, eu falei, acho que vai ser mais fácil, eu vou me identificar mais se eu for para a área de arquitetura. Entendi. Então, peraí, porque eu sou, quando eu falei que arquiteto, o único que eu conheço é o arquiteto que me ajuda a fazer esse tempo, porque realmente... Arquitetura de software, né? É arquitetura de software. Eu só conheço o arquiteto, o único arquiteto que eu conheço é o Niemeyer, e olhe lá, né? Mesmo assim, nós não somos amigos, ele nunca aceitou o meu invite. Agora só se você for pro céu ou pro inferno, né? Agora não tem jeito. Eu vou ficar preocupado se ele responder agora. Agora sim. Melhor não chamar. Tá, então deixa eu entender o seguinte. Aqui, no Brasil, a gente tem a faculdade de arquitetura, a gente tem a faculdade de engenharia. Você tem um set de especializações para cada um. Tu te formaste como engenheiro civil no Canadá, no Brasil, e resolveu se aplicar para uma vaga de arquiteto aqui. Mas quando eles analisaram teu currículo, eles viram que as atividades que tu desenvolveu na vida tinham muito mais a ver com arquitetura do que com engenharia civil. E pelo que a Andrea me falou também, as funções de engenheiro civil são muito mais relacionadas a obras de modo geral, né? Infraestrutura de modo geral, né? Sim, é isso mesmo. Uma pequena exceção, se você quiser aplicar, por exemplo, para trabalhar na obra, como project manager, que eles chamam aqui, ou para coordinator, alguma coisa nesse sentido, e daí seria o engenheiro de obras do Brasil. Aí você consegue também aplicar sendo engenheiro civil, mas daí vai direto para a obra. Entendi. Então, que não foi o campo que eu escolhi, porque eu tenho muito tempo de obra no Brasil, trabalhei bastante, desde fazer loja de shopping, a indústria de gigantes e shoppings e tudo. E eu falei, quando eu mudei para o Canadá, eu falei, porque eu gosto de projeto, vou tentar meu lado dentro da arquitetura. Oi. Não, é que a sua conexão parece que tinha dado uma cortada, mas acho que voltou. Eu preciso repetir o que eu falei ou vocês pegaram? Dá uma repetida essa última parte. Não, é só porque, assim... Agora eu me perdi. Não, lá no Brasil tu já tinha trabalhado mais com essa parte de projetos. De projetos. De obras, você trabalhou com muita obra lá e você estava meio de saco cheio já de ficar fazendo obra quando você veio para cá. Porque obras todo mundo conhece, né? Obra é o melhor campo de atuação no Brasil, porque é onde você desenvolve mais a carreira e até financeiramente falando. Mas é cansativo, né, gente? Envelhece, deixa a gente careca. Então tu realmente vieste para o Canadá? Quem leva 30, 40 anos de obra é guerreiro demais. Então tu já vieste com essa ideia quando vieste para o Canadá, de não querer trabalhar mais nessa área de partir da área.
foi o meu primeiro... Aquela história, quando você vem, você trabalha até no McDonald's e whatever. Sim. Mas se eu pudesse escolher, é o que eu queria fazer, realmente, trabalhar com projetos de arquitetura, porque aqui quem coordena todo o processo é o arquiteto. A gente faz o projeto de arquitetura e a gente tem os consultores, né, tem os engenheiros que fazem as suas partes e os projetos são linkados ao nosso projeto e a gente vê todas as interferências e tudo, o centro de operação é o arquiteto, que na verdade no Brasil é o engenheiro civil. Pô, tá aí. Você me esclareceu já uma grande dúvida que eu tinha nessa vida. Quem coordena uma obra? O Brasil é raro ver um arquiteto, a não ser que seja muito sênior, tenha muita experiência, daí você vê arquitetos coordenando o projeto, sim, também. Mas não é o normal. Bacana. Falando aí do curso, Ricardo, você veio fazer o curso de 3 anos da BCIT, que é o Architectural Technology, right? Né? Isso. E daí, você conseguiu aproveitar matérias suas da engenharia, da sua formação, para reduzir o tempo de curso? Como é que foi? Você fez os 3 anos? Então, esse curso, ele chama Architectural Building Technology. E tem como aqui a gente tem um inverno rigoroso e ainda as chuvas são no inverno, então todas as assemblies, wall, parede, piso, telhado, né? Todas as paredes têm vários layers, né? Várias camadas de diferentes materiais para evitar condensação, toda aquela história dentro da estrutura e manter a casa airtight o máximo possível. Na questão, principalmente agora, o Building Code andando na parte de eficiência dos prédios. Cada vez mais forte. Acabou de mudar o Building Code aqui em BC, em 2018, e a próxima versão já vai apertar mais ainda, aumentando a insolação das casas e tudo mais. Mas, voltando à sua pergunta, Transfer Credit na BCIT é sempre uma batalha. Não é fácil. Eu tinha feito... A minha faculdade de engenharia tem um número certinho de cabeça, mas tenho certeza que foi mais de 200 créditos. Foram mais de 200 créditos. E esse curso que eu fiz são 25 matérias e na média de 3 créditos cada matéria. Tem algumas que são 2 créditos, tem outras que são 4, tem outras que são 5, tem outras que são 1,5. Então, são 75 créditos para se formar e as contas que eles fazem é você fazer 3 matérias por termo. São 3 termos por ano. Então, você levaria 8 termos, o que dá para quase 3 anos. Eu, graças a Deus, consegui me formar em 2 anos, em 6 termos. Eu salvei 2 termos aí da conversa, puxando matéria, estudando mais do que eu puxava sempre uma matéria a mais, todo termo. E eu também consegui, por exemplo, eu apliquei no dia 1 que eu fiz a matrícula na BCIT eu falei, eu quero transfer credit de geometria 2D, 3D, matemática de arquitetura, né, que é isso. Aí projetos 1, desenho técnico, materiais 1, só tirei as coisas 1, bem simples mesmo, para não começar Falei, nossa, até cálculo estrutural, que eu já fiz, quantos projetos que eu já fiz de estrutura metálica e concreto, e eles me colocaram lá para fazer estática, né, a parte... que seria física 1 lá, né? Mais básico possível. Equilíbrio, né? Aí, e mesmo assim, apliquei com esse monte de coisa, no final apliquei para 5 matérias só, das 25. Eles me deram 2 matérias. E tipo assim, que pariu, só 2? 2 matérias que foi desenho técnico 1 e processos 1, sei lá, materiais 1. Nossa, caraca! Absurdo! Absurdo. Aí... Não contente, né? Lógico, porque daí o curso cada vez fica mais caro. E o tempo, eu queria me formar logo, eu queria terminar para poder começar a trabalhar full time. E daí eu fui falar é aquela história, né? Eu sem interesse. Eles vão falar não. Se o aluno aceitar e tocar tudo, vai pagar e o ciclo roda. A faculdade aqui é um rio de fazer dinheiro. Acho que é um negócio bilionário aqui do Canadá.
É uma mina de ouro, cara, que eles inventaram, assim, principalmente trazendo estudante internacional. Travado com Study Permit, que te dá permissão de trabalho depois de formação, que... Imagina, o cara tem a faca, o queijo, a goiabada, tem tudo na mão, né? Tudo. Para fazer o negócio. Ai. E aí é lógico que eles vão negar. Aí eu consegui marcar uma reunião com o Program Head, que é o, como é que ele chama, que é reitor, né, do setor de arquitetura do curso. Ele me atendeu, eu expliquei para ele. Falei, pô, vocês estão me solicitando fazer AutoCAD 1. Pelo amor de Deus, Pelo né? amor de Deus! Eu falei, acho que faz desde 94 que eu faço AutoCAD, que eu mexo com AutoCAD. Aí ele falou, então faz a prova. Né? Ele me deu a chance de fazer o challenge. Filho de uma égua. Aí eu falei, tá bom, abre aí o computador, vamos fazer já. Aí ele falou assim, não, você tem que escalar, é outro departamento, aí você agenda. Aí eu falei, quanto custa o curso? Aí acho que era $2.500, uma coisa assim. Acho que era $2.500, uma coisa assim. Aí o valor da prova era 50% do valor do curso. Caraca, bicho, ainda é caro. Aí eu falei, e aí ele falou, se você não passar, não tem chance de refazer e vai ter que fazer a matéria. Putz, que pariu. Aí eu falei, não, desculpa, não aceito, não vou fazer isso, tem que ter outro jeito. Aí ele falou, você pode provar por experiência de trabalho. Aí o que tá. trouxe um monte de projeto do Brasil, impresso. Escaneei, porque na época eu não tinha os PDF lá. Aí escaneei, peguei meus projetos que eu já estava trabalhando aqui na área, né? Eu estava trabalhando numa outra empresa de arquitetura aqui. Escaneei mais uma meia dúzia de projetos. E o meu chefe escreveu uma carta me recomendando que eu sabia AutoCAD, que eu sabia blá, 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 blá. Anexei tudo, enviei para ele, e daí eles aprovaram essa matéria. Porra! Tudo isso para tirar uma matéria. 3 uma matéria. Foi assim. Nossa, bicha. E tu muito conseguiu sofrido mesmo, né? Foi bem assim, mas se você tem interesse em tirar, eu salvei só nessa matéria $2.500. Dinheiro. E o tempo, que é o principal, e o tempo que é o mais importante. E daí a outra matéria que eu consegui tirar foi matemática mais geometria, né? 2D e 3D, que era uma matéria grande, eram 5 créditos. Ave Maria. 2 vezes por semana, né? Aquela matéria bem pesada. E daí eu falei, o cara faz engenharia, estuda cálculo a vida toda, vem aqui fazer matemática. Fazer matemática? Tá? Nossa, é ridículo, eu fiz. Aí eu peguei, o que eu fiz, né? Eu falei, vamos fazer. Aí, nesse caso, eles aprovaram, a matéria também era uns $2.500, e eles aprovaram, aí eu falei, não, essa matéria eu vou fazer o teste, que você pode desafiar, que eles chamam challenge, né, o curso. É como se fosse um final exam, do conteúdo inteiro, você senta lá, você tem, acho que 3 horas para fazer, e se você passar, passou. Você tem que tirar 70%, acho, uma coisa assim. Aí você fez, passou. Aí eu peguei o livro, 200 páginas, comecei a estudar o livro, falei, Maria, não lembro mais essas coisas de geometria. acho que eu vou ter que fazer essa matéria. Foi bem isso mesmo, porque a gente estuda, mas se você não usa, você perde, né? Você esquece. Esquece. Aí eu falei assim, bom, vamos lá, né? Eu falei, mais $2.500, acho que vou tentar estudar por conta própria no final de semana, durante esses termos. No último termo eu faço essa prova. Se eu passar, passei. Se não passar, eu faço essa matéria. As matemáticas de novo. Putz, aí eu estava já... Aí eu peguei, fui estudando devagar, assim, sem pressa, porque eu tinha 2 anos, né, para fazer a prova. É só uma revisão, verdade, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses. E daí eu fui estudando bem devagar, não sei o quê. Fui conhecer a professora de matemática da BCIT, uma querida. Eu ia lá e ainda tirava dúvida com ela me atendia, super querida. Assim, pessoa super do bem. Acho que ela é iraniana, Simin. Super gente boa. E assim, doutora de matemática, uma simplicidade, nossa. E ela falou, aí eu falei, você pode me enviar um PDF das provas que você costuma fazer no Final Exam, só para eu saber o nível de onde eu vou encarar?
ela me pegou e me mandou uma prova. Tipo, essa daqui foi a que eu fiz no último termo. Estuda por aqui, que se você conseguir se dar bem nessa prova, é o que vai estar, a matéria é a mesma, lógico que não vão ser os mesmos exercícios. Sim, vai mudar os números, né? Ela muda os números. É aquela história, né? O XYZ é tudo 3D, geometria tridimensional, beleza. E daí, em vez de pedir altura, pede o diâmetro, eles mudam, né? As coisas. Uhum. E daí eu estudei e acabei passando por essa prova. Aí salvei essa outra matéria. Mas lá no Seneca, Mas não onde eu fiz... consegui me livrar de estruturas. Tive que fazer matéria de estática. Essa eu fiquei inconformado, porque era 6 créditos. Eram 6 créditos a matéria. Nossa Bastante, Senhora. né? Era. 3 vezes por semana. Aí eu fiz a mesma coisa. Fui no departamento de engenharia civil, encontrei com o program head, conversei com ele, expliquei, peguei meus projetos, escaneei, mostrei, peguei memorial de cálculo feito à mão que eu tinha, mandei tudo para ele. Aí o cara falou, não. Você está formado há mais de 7 anos. Nossa, cara, e a matemática mudou em 7 anos, é claro. Exato. Era a matéria mais cara do curso, né? Miserável. 6 créditos, né? Lá no Seneca eu consegui fazer transfer credit bem mais simples, viu, Ricardo? Eu acho que a BCIT que tem esse esquema, assim, meio especial, porque eu poderia ter feito o meu curso de 2 anos, eu tranquilamente teria feito em 1, ou até menos do que 1, se eu quisesse, entendeu? Eu que não quis fazer, né? Mas eles aceitaram bastante matéria, assim, do que eu pedi. Bom. Eles aceitaram duas para mim foi na briga, e daí eu consegui trocar AutoCAD 2 por Revit. Eu falei, que é uma grande coisa, né? Porque era o mesmo preço, AutoCAD e Revit. E aqui, o mercado de arquitetura, ou você sabe Revit, ou você sabe Revit. Ou você tá fora. Não, as pouquíssimas empresas de design da região aqui vão aceitar só o AutoCAD. Isso para arquitetura, né? Cara, mas daí, Ricardo, terminaste o curso e tal, terminar o curso simplesmente é requisito mínimo para você conseguir trabalhar como arquiteto? Não. Sempre tem uma pegadinha, cara. Aqui o arquiteto é tipo engenheiro também, que você tem que fazer todo o processo para se tornar um arquiteto, para poder usar o nome arquiteto, você tem que se registrar no conselho, e o buraco é bem mais embaixo, o processo leva tempo, é oneroso, se você, por exemplo, já adiantando, quem tiver interesse em fazer esse cadastramento como arquiteto aqui nos órgãos oficiais, tem o roadmap passo a passo no site de arquitetura. Aí você só vai no site, no Conselho de Arquitetura da sua província, eles têm um roadmap, tem 2 opções que você faz, uma é que você pode se tornar intern architect. Esse processo leva uns 3 anos, você tem que estar trabalhando sob a supervisão de um arquiteto sênior, e completar quase 4.000 horas de trabalho, e cada 6 meses enviar relatórios, e no final de tudo isso você ainda tem 2 dias full time fazendo testes reais em projetos e perguntas teóricas e técnicas, assim, 2 dias inteiros. Caraca! Mas isso aí, mesmo para quem tem experiência de arquitetura no Brasil, vamos dizer, corta todo esse passo desses 3 anos. Consegue cortar os 3 anos? Corta os 3 anos, você vai direto só para as provas. Isso, depois que eles analisarem o seu perfil. Para você abrir uma conta lá se foi $2.000, e eles vão analisar todo o seu histórico. Lá você diz... Aí eles que vão decidir em que nível que você está e o que é necessário, se talvez você tenha que fazer 1, 2, 3, 4, 5 provas. Essas provas técnicas, assim, que nem tem no profissional Associação de Engenheiros. Eu acho que é bem parecido com o sistema da engenharia. Quando você falou lá é o Canadian Architecture Certification Board? E acho que cada província deve ter o seu Professional Association, né? Que nem Exatamente. Tem o Professional Engineers Ontario. Aí o arquiteto, como que é o nome do... É Professional Architect?
Sabe que eu nunca me liguei no nome? Eu acho que é AIBC. Eu vou conferir aqui e falo para vocês. Entendi. AIBC, Architecture Institute, British Columbia aqui. Ah, tá. Eu acho que tem que colocar, quem estiver procurando, tem que buscar por Association Professionals Architects, aí deu o nome da província, né? Porque... Procura não, vê direto no post do programa, que tá os links para as associações de arquitetos. Ótimo, muito melhor ainda. Nada como é ser eficiente, né? Eu tenho aqui, eu até anotei à mão o site, depois eu até ponho aqui na tela da câmera aqui também para vocês. E assim, o site é excelente, tem a informação detalhada passo a passo do que você tem que fazer e as duas opções que você pode seguir. Mas, Ricardo, eu fiquei com uma dúvida, porque eu lembro do Bruno, que é arquiteto lá no Quebec, do Canadá em português, e o Bruno não conseguiu se registrar como arquiteto. Eu acho que você tinha comentado um outro caso, né, Massaro? Não, mas assim, o Massaro acho que tinha comentado de alguém que ele conhece também, né? Tem Matheus também. Matheus também é arquiteto. A gente não conversou mais sobre o assunto, mas eu lembro que ele estava penando nesse processo. Eu nem sei se ele conseguiu terminar o processo. Ele mora onde? Também mora em Montreal. Então, a minha questão é o seguinte, porque o que o Bruno mencionou na época é que o currículo da arquitetura do Brasil é muito diferente do currículo da arquitetura daqui, como você mesmo mencionou, né, Ricardo? Ela é muito mais... A arquitetura daqui tem muito mais cara de uma engenharia civil de construção de obras residenciais, comerciais, institucionais. Então, daí, será que o arquiteto do Brasil vai conseguir a validação do diploma dele aqui ou ele vai ter que estudar de novo? Se eu puder dar 2 conselhos para qualquer pessoa que está vindo imigrar, estude um pouco mais. Não tem, eu não vejo outro caminho se você não estudar inglês e não fazer um curso aqui. Eu plenamente, eu entendo que é o caminho mais caro, mais demorado, mais penoso, mas a partir do momento que você se forma numa instituição de reconhecimento grande na área que você está, e mais a experiência que a gente... Esse é a nossa grande vantagem de vir do Brasil, que a gente já tem anos de experiência, somado com uma formação aqui, isso ajuda muito a abrir as portas e é onde a gente ganha na hora de ser contratado. Entendi. Então você também considera que a melhor opção é você vir fazer um curso aqui na área de arquitetura? Sim. Mesmo que você já tenha... principalmente se você já tiver experiência na área do Brasil. Exatamente. Para começar, é o que eu falei, aqui a gente tem terremoto, a gente tem chuva durante o inverno, que a gente no Brasil é o contrário, né? Chuva durante o verão. Então você tem a umidade do lado de fora, que não seca, e você tem paredes aqui, estruturas de wood frame, na maioria das construções até 4 pavimentos. Que é perfeito para ficar chupando umidade, né? Para o gesso, gypsum board, né, que eles usam, drywall, ele é um material poroso. A tinta, você pode passar 5 demãos de tinta, o vapor de água vai passar pela parede. A insolação, algumas delas elas são resistentes à umidade, outras não. E daí tem que ver o padrão de construção que você está construindo. Se é muito barato, vai usar a insolação mais barata e daí vai perder todo aquele efeito, a efetividade. Isolamento térmico, você diz, né? Isso, insulation, isolamento térmico. Tá faltando as palavras em português, gente. Não, porque você estava falando insulation, e daí eu fiquei, insulation, isolação. Nossa senhora, não falo nem inglês nem português. Mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que a arquitetura e direito são 2 áreas que você não tem como escapar. Você tem que... É muito pesada. É completo e totalmente diferente com o Brasil, né? O código de obras é diferente, o sistema, eles têm um sistema, um standard de contratos, de documentação, que é feito, construction documents daqui, que eles têm lá as 10 ruas que eles separam lá e anda naquilo. Você não vai sair muito disso daí. Se duvidar até esses caminhos, esquece. Se duvidar até aquela casa de palitinho que a gente desenha, eles devem desenhar diferente da gente, né?
Eu acho que, assim, a questão de você saber história da arquitetura, de você ter o traço refinado, de você saber projetar, de você entender de obra, isso vai te ajudar absurdamente quando você vem para cá. Mas eu acho que é necessário estudar aqui, sim. Eu não vejo... A não ser que você não queira passar por todo esse processo, porque é cansativo, oneroso, mas eu acho que no final das contas vale a pena. Canadá tem várias opções, Vancouver tem os seus problemas aqui, mas para quem quer ser arquiteto ou trabalhar com designer, ou Vancouver aqui, Metro Vancouver, né, toda a região aqui, ela é muito forte para emprego nessa área. Massa. A gente estava falando se... Então, você falou que é importante vir estudar. Você acha que é importante... existe a possibilidade de um arquiteto no Brasil vir fazer um mestrado para conseguir validar o diploma? Ou não? Obrigatoriamente, ele teria que ir para um curso de Architectural Building Technology, porque... Assim, eu menciono isso porque eu vi vários amigos que tentaram aplicar para vagas de mestrado em arquitetura e não foram aceitos. Eu acredito que seja pela diferença do currículo. Sim, eu também. Você tem alguma percepção, informação sobre isso? Como é que é, Ricardo? Então, eu sei que a UBC tem um mestrado de arquitetura muito bem reconhecido, mas eu indicaria o mestrado para quem já é residente permanente, porque para residente permanente, os 3 anos de mestrado custam menos de $20 mil. Uhum. E para quem é international student, parece que custa $100 mil. Oi? Parece que é um número assim fora da realidade. É muito mais difícil de ser aceito porque eles vão querer saber se você tem esse conhecimento do building envelope, né, aqui. Uhum. Como é que são as assemblies, como é que é construído, por que tem esses layers, como é que são feitos os detalhes construtivos para poder evitar o vazamento de ar e umidade dentro da parede ou dentro do forro e assim por diante. Uhum. Então, para poder aplicar para o mestrado, a pessoa já vai ter que demonstrar conhecimento pleno, e você vindo do Brasil para aplicar para isso, não tá, né? A não ser que você seja muito, já, assim, uma pessoa que já trabalhou no mundo todo, e daí você já tem esse conhecimento. Então, eu acho que sim. E até um nível de inglês muito mais alto. A lógica para a gente que já tem muitos anos de experiência, já tem um bachelor degree, muitos anos de experiência, é ir direto para o mestrado. É compreensível isso. Todo mundo fala, vamos evoluir na carreira. Mas quando eu vim para cá, para o Canadá, eu não tinha nem inglês. Eu tinha inglês médio, que eu acho que o meu assim, eu passei pela fronteira, graças a Deus. O fiscal do aeroporto. E daí, como é que faz mestrado sem inglês? Não dá, né? Não dá. Mas como a Andrea falou também, né? Não é garantia de que as pessoas vão ser aprovadas ainda. E outra, só para vocês terem ideia, parece que eles começam a analisar seu currículo, você tem que ter notas tudo acima de 70%. Tem isso, né? Aqui a grade final vale muito para eles, a educação formal tem peso. Eu acredito que mesmo essa questão de, como a gente vem conversando desde o começo, né, a diferença do enquadramento teórico do que eles consideram um engenheiro e um arquiteto, isso talvez deva tornar o processo de seleção ainda mais complicado. Eles vão ver assim, olhar a tua grade curricular e dizer, mas isso não bate com o que a gente considera como arquiteto. Eu acho que com arquitetura, se você tiver um portfólio bem montado e explicando o que você fez e assim, passo a passo, ajuda bastante na aplicação. Acho que o portfólio é primordial. A primeira coisa que eu falaria para quem estiver procurando emprego aqui nessa área é montar um portfólio o mais profissional possível e usar os termos que são usados aqui no mercado, que eles têm a nomenclatura para as coisas, procurar conversar com a gente,
quem já está dentro do mercado de trabalho sabe como funciona. Eu tive vários feedbacks do meu currículo, o meu LinkedIn, quando uma das diretoras de uma empresa, antes da empresa A, a empresa que eu estava trabalhando antes de mudar para a empresa B agora, me falou, olha, eu vi o seu LinkedIn e tal, não sei o quê, você está trabalhando nessa área, o que você acha de você mudar isso? Então, a gente vai aprendendo, né, durante todo esse processo. Bacana, pode crer. Eu ia te perguntar essa questão porque, por exemplo, eu tenho um primo que hoje ele eu acho que ele deve ser coordenador do curso de arquitetura lá na UFPA, que ele tinha, a primeira experiência internacional dele foi fazendo mestrado no Japão, aí de lá ele foi fazer mestrado em Oxford, doutorado em Oxford e tal. Eu acredito que, como tu falaste, né, deve ser muito mais fácil para alguém que já fez um curso no exterior, com certeza, do que acabar sendo aceito aqui, do que você chegar simplesmente com a sua graduação no Brasil, né? Eu acredito que sim. Acho que para quem tem essa intenção de fazer o mestrado, vamos tentar achar um plano B aqui. Viria para cá, faria pelo menos 6 matérias básicas do curso de Architectural Building Technology, estudaria para tirar tudo acima de 80%, anexaria esse currículo junto com o Bachelor Degree do Brasil, mais uma boa nota no IELTS, aí aumenta bastante a chance, acredito. Boa estratégia. Massa. Então, são meia dúzia de matérias, que é o Building Code daqui, o Building the Law, Construction Documents, né? E os Construction Drawings, que eles têm umas 4 matérias, que é 1A, 1B, 2A, 2B. Legal. Você consegue fazer isso em 2 semestres, em 2 termos, né? Um semestre. Massa. E daí você já teria um pouco da visão de como que as coisas são feitas aqui, mais a sua experiência, mais o seu degree, acho que ajuda bastante. Bacana. Não tenho certeza, isso é o que eu faria se eu quisesse fazer. Pode crer. O nome é nosso, né? Não custa perguntar. É verdade. E, cara, no Brasil a gente sempre costuma associar arquiteto com essa parte mais de interior, né? Planejamento de interiores e tal. Qual a diferença disso daqui para... Como é que funciona aqui no Brasil? A pessoa que quiser trabalhar nessa parte de interiores também precisa ser arquiteto ou tem uma área mais específica que você precisa seguir? Eu acredito que aqui eles têm um bachelor também degree de interior design. Eles têm, né? São 4 anos, se eu não me engano. Eles têm esse curso também, acho que na BCIT, na UBC também deve ter. E Simon Fraser é provável também, não tenho certeza, mas na BCIT eu tenho certeza. E o interior design aqui, ele está muito mais conectado, por exemplo, com a escolha dos materiais, cores, texturas, desenho dos móveis sob medida, planejados ou os pré-fabricados, encaixar as caixinhas dentro do ambiente, fazer paginação de piso, iluminação, paginação do forro, né? Toda essa parte que seria a pele do prédio, né? Internamente. De arte mesmo do trabalho interno, né? É um outro curso, tem que entender muito de materiais, porque eu sei, na empresa A que eu estava trabalhando, eles tinham uma biblioteca dentro da empresa com, assim, amostras reais de tudo. Caraca. Era a bagunça das meninas de ID, né? Elas eram a festa, aquelas meninas. Elas colocavam as coisas tudo no piso e falavam, isso aqui é o piso, aqui é a parede, nós vamos conectar isso com isso, e os materiais, o que vocês acham disso? E todo mundo que passava, ela já parava. E no departamento delas sempre tinha donuts, chocolates, engordativo aquele departamento.
Porque os contratos mandavam para ela, né? Todo dia tinha Gente, ali. aqui na empresa que eu trabalho também tem, né? O time de interior design que faz aquelas display homes, aquelas show home que a gente fala, né? Aquelas casas decoradas. Uhum. Aquelas casas de revista que você sempre vê na revista, elas fazem aquelas casas todas assim, decoram, fazem tudo lá dentro. Uhum. E é bem interessante, são o time inteiro de interior design e elas também têm essas amostras reais das coisas assim. Um dia eu fui lá porque eu precisava de uma cor de acabamento de um armário de cozinha, só da parte da base assim do armário de cozinha. Aí tinha uma parede assim cheia de negocinho de plaquinhas e mesa de cor, e eu tinha um pedacinho da cor que eu queria, e daí a gente botava não, muito amarelo. Não, muito claro. Não, muito escuro. Não, eu falei assim, gente do céu, como é que eu vou saber que cor que é essa? Porque eu tinha a peça e eu não tinha o nome. Não, tem tudo, André. Então, daí... Não, mas a menina estava comigo, mas ela falou, não, isso aqui a gente vai ter que pedir para fazer o match color, porque a gente não tem para fazer o match color, porque a gente não vai conseguir achar nessa infinidade de materiais aqui. Então é mais fácil a gente mandar no manufacturer, lá no fabricante, e falar para ele, faz o match, né? Faz match color aqui, faz, copia, copy and paste, esse aqui, ó, que a gente precisa desse de novo. Sim. Mas é bem assim, a biblioteca deles é até, assim, é impressionante. Cara, esse pessoal deve sofrer assédio de vendedor igual o pessoal de farmácia em hospital, né, cara? Não tenha dúvida. Eu lembro que tinha lunch and learn, assim, constante. 3 vezes por semana. Olha, que legal. As meninas não compravam almoço, não precisava nada, tava tudo pago. Olha, cara, eu tenho a pergunta a respeito. No Brasil, a arquitetura tem também esse lado assim muito artístico, de projetar os prédios, né? Que eu até falei no começo do programa, que eu sinto falta de ver esses prédios com um belíssimo design, assim, que a gente via no Brasil, Rui Otaki, Niemeyer, tem o Lelé também. Você já ouviu falar do Lelé? Não. Lelé é arquiteto baiano, o nome dele é João Filgueiras Lima, um amigo meu que é arquiteto que eu conheci no college em Toronto, arquiteto baiano, o meu amigo, e ele me mostrou as obras de Lelé, assim, simplesmente impressionante, assim, muito lindo o trabalho dele também. Então, a gente tinha esses arquitetos no Brasil que fazem esse trabalho bastante artístico, e muitas vezes os arquitetos que são formados no Brasil, eles têm ideia de continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui, só que chega aqui, não encaixa. Vai procurar um emprego, aí chega no emprego e a vaga é que nem essa sua aí que você está trabalhando, que é um emprego mais com cara de engenharia, né, do que de arquitetura do Brasil. Técnico, o emprego é bem técnico. O que seria o equivalente desse arquiteto artista aqui? Tem isso aqui? Tem, e normalmente são designers que estão na empresa, já viraram dinossauros e não larga o osso e não vai conseguir pegar esses empregos de cara. Nossa. Shit. É difícil, todo mundo quer ser designer, todo mundo tem ideias de design, e você pode palpitar, o ambiente colaborativo é bem-vindo nas empresas, pelo menos nas 2 empresas que eu conheço aqui, assim, as ideias são bem-vindas, não sei o quê, mas no final das contas, mesmo, só para vocês terem uma ideia, a gente estava fazendo uma escola, e a gente desenhou um canopy, uma entrada da escola, bem bacana, não sei o quê, e a arquiteta, que era design manager do projeto, e eu estava trabalhando junto com ela nesse projeto, a gente terminou o desenho, fez a reunião com o principal da empresa, mostrou o desenho para ele e não sei o quê. Ela está assinando o projeto, a RT é dela, da design manager, o principal, que é o chefe do departamento, olhou o projeto, não sei o quê. Gostei muito da sua ideia, boa ideia, mas vamos fazer assim. Assunto ferrado. Porque ele é o principal, né?
Não, e daí ele explicou, porque é fácil você pôr o seu ponto de vista, né? Tudo tem o sim e o não, o ponto positivo e negativo. O que acontece aqui acho que no Canadá, que você sente falta de designers, eu acredito que tem prédios belíssimos aqui sim, mas muito mais pós-moderno, né? Super contemporâneo, que é essas peles de vidro para tudo que é lado e deu. É o que é hoje, nos dias de hoje, porque é o sistema mais eficiente de se envelopar um prédio. Eu acho muito quadrado tudo, entendeu? Mas como é que eu vou te falar? É prático. $1.000 o square foot aqui, né? Pois é. É $1.000 o square foot. Eu peguei, só para vocês terem uma ideia, essa semana, peguei um floor plan é um high-rise building, são vários andares e a gente pegou o floor plan típico, 10 unidades no floor plan. Eu peguei para revisar todo o layout, mudei coisas assim que melhoraria a circulação, abertura de portas, encaixe dos móveis, tudo. Mudei assim as paredes, um pouco para cá, um pouco para lá, altura disso, altura não sei o quê. Ficou assim, no meu entender e da minha gerente também da empresa, falou, nossa, ficou muito bom o layout, vamos mandar para o cliente. Mandamos para o cliente e voltou com um monte de vermelho, custo. Mantenha simples. Aí você quer jurar. Mantenha simples. É tipo, coisas idiotas. Por que você vai colocar duas portas que swing, né? Duas portas dentro de um banheiro, sendo que uma toca na outra? Seria muito mais fácil colocar duas pocket doors, duas portas embutidas de correr. Sim. E isso é um walk-in closet que você passa e vai para o banheiro e são coisas assim, mesmo assim quem manda é o incorporador, assim como é no Brasil. É o custo. É o incorporador. Dureza. E é do jeito que funciona o mercado. Por isso que a gente não vê mais esses prédios faraônicos, porque se no Brasil já é quase proibitivo, aqui é proibitivo. Aqui é proibitivo. Então, outra hora que arquiteto... Pode falar muito bem disso, que ela sabe o custo de obra daqui. Outra área que arquiteto trabalha muito no Brasil é a parte de urbanismo, né? Uhum. Aqui também é a mesma coisa? Um arquiteto consegue se associar a uma associação de urbanismo para trabalhar isso aqui, ou também tem um curso mais específico que você trabalhar nessa área? Eu acho que não consigo responder essa pergunta com 100% de certeza. Eu vejo os arquitetos, assim, fazendo master plan, né, dos empreendimentos, às vezes, que nem a gente, nesse empreendimento que eu estou fazendo agora, uma parte é a fase 7. São 3 torres, né, só nessa fase. E tem mais não sei quantas fases, então o terreno é gigantesco. Explica o que é master plan, Ricardo. É o plano geral, assim, do terreno. Eles fazem todas as ruas, a ligação de água, de eletricidade, todas as ligações de internet, como que conecta as unidades, aonde vai passar a coleta de lixo, o paisagismo, a retenção de água de chuva, todo os estacionamentos subterrâneos, quantas vagas necessárias, bicicletas, tudo, ciclovia, é o pensamento geral da construção. Criar um bairro novo numa cidade que não tem ninguém. Entendi. Isso. Mais ou menos isso. E eu vejo arquiteto, por exemplo, os arquitetos mesmo fazem isso aqui. Eu ainda não conheço, não tenho conhecimento de algum arquiteto que faça só o urbanismo puramente que nem a gente teve, que nem aconteceu com Brasília, no caso de Brasília, né? Que pegou um lençol branco e rabiscou do jeito que queria. Criou ou que vai trabalhar na prefeitura para trabalhar na parte de planejamento urbano, essas coisas assim. Aí eu acredito que seja por aí, André.
exatamente, um cargo público acho que é mais provável. O que eu ouvi falar é que o curso nessa área de urbanismo seria uma pós-graduação que teria que fazer aqui, mas eu não tenho certeza dessa informação, também não confirmei. Não é minha expertise, não sei. Eu perguntei mais porque agora eu também estava vendo que aqui em Ottawa vai ter em julho, nessa altura já teve, vai ter o National City Planning Conference aqui. Então, eu já perguntei, também porque esse meu primo que eu citei agora há pouco também, ele trabalha bastante nessa área de urbanismo, e principalmente na parte de planejamento urbano. Daí essa me deixou... Eu acho que é cargo público mesmo. Pode crer. Vai, André. Eu ia perguntar agora de din-din, da bufunfa, se a disparidade salarial entre um arquiteto registrado e um arquiteto que não é registrado, tipo assim, uma pessoa que acabou de sair do college e está trabalhando como arquiteto já, que seja com 2 ou 3 anos de experiência, não precisa ser totalmente cru, e uma pessoa que se registre como arquiteto vai ganhar muito a mais ou só vai ganhar dor de cabeça? No Brasil a gente ganha para assinar RT, né? Aqui não ganha, né? As empresas têm interesse em que os seus funcionários sejam registrados nos conselhos, que utilize o nome de arquiteto, que utilize o nome de engenheiro e que seja realmente registrado como é que fala? O profissional, né? O professional engineer, o arquiteto e tal. Para eles é bom, porque eles aumentam o currículo deles, o portfólio fica mais rico para a empresa. Eles colocam, o time responsável por esse projeto é formado pela pessoa A, B, C, D, E, e aqui tá do ladinho tá aquele monte de sigla de cada um. Eles gostam de sigla aqui, né? Nossa. É um status bem, para eles é importante. E, além disso, a questão econômica para a empresa, acredito que eles podem cobrar mais do cliente. Era um time mais qualificado. E, assim, salário aqui é muito confidencial. Tanto que no meu contrato, nas 2 empresas que eu assinei o contrato, eles proibido falar de salário. Está lá, cláusula 1, confidencial, não fale do seu salário. Interessante. Não sei por quê. Na minha também não está escrito isso, não. Eu fiquei surpresa, assim, tipo, isso é confidencial, e deu. Interessante. Cara, é a primeira profissão que eu escuto falar que tem uma cláusula desse tipo. Eu acho que é bobeira, porque se você for no LinkedIn e colocar preencher... Você tem lá as faixas salariais. As faixas salariais estão disponíveis para qualquer pessoa ver. Mesmo no Indeed, se você começar a filtrar por faixa salarial, você chega no valor do salário. Vaga. Exatamente. Foi o que eu fiz quando eu fui pesquisar a vaga, eu filtrei pela faixa e Eu faço assim, eu vou lá, eu coloco assim, 60, daí aí a vaga ainda tá lá, daí eu boto 65, daí a vaga sumiu, opa, tá em 65, então vamos lá, 64, não apareceu, 63, aí apareceu, opa, então é 60, tá entre 60 e 60, eu vou refinando, até chegar no número. A gente sempre dá uma volta de achar informação. Eu faço isso, bicho. Eu faço. Isso aí mesmo. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa mais pessoal. Tipo, você falar assim, eu sou engenheiro, eu vou assinar e vou ser engenheiro aqui. Eu sou arquiteto, eu vou assinar e vou ser arquiteto aqui. Eu acho que é um diferencial, até se o mercado de trabalho andar de lado, e isso é um diferencial. Eles vão te segurar acho que entre quem tem e quem não tem o título. E o que eu super aconselho fazer, que nem eu acabei de descobrir isso sexta-feira que passou agora. A empresa que eu trabalho dá todo o suporte de fazer essa aplicação. E, eles te indicam um tutor, é um arquiteto sênior da empresa, que vai te guiar pelo processo todo. E
E durante todos esses 3 anos, e o plano de estudos, os projetos que você vai passar, os relatórios que tem que ser preenchidos, as cartas de recomendação, tudo isso vai ser fornecido pela empresa. Então, se você que ainda não é e está vindo para o Canadá e resolve falar assim, eu vou ser arquiteto aqui, acha o primeiro emprego numa empresa, aqui tem muita empresa de design, downtown, só ali na Burrar, acho que você anda 5 quadras, você passou por 20 empresas. Legal. E daí como as empresas vão acabar tendo o interesse que você faça? Eles têm o interesse financeiro, econômico e status e tudo mais de te ajudar, e eles ajudam, e eles fazem todo o processo, e é lógico que você é o responsável. Sim. Mas eu aconselho a arrumar um emprego primeiro, trabalhe um aninho, conhece o sistema, e daí, se você realmente acha que isso vai ser diferencial para a sua vida, para a sua carreira, sem problema nenhum, a empresa está lá para te suportar, para te apoiar. Bacana. Eu acredito que é o melhor caminho. Bacana. Você vê muita gente com mestrado, doutorado trabalhando na área, não? Só os cabelo branco. Eu vejo tipo gerente de projeto, gerente de arquitetura, principal, sim. Bacana. E imigrante. Então, nessa pegada aí... Imigrante. Os Canadians, eles fazem o curso de 2 anos na BCIT e vão vir até diretor antes de voltar a estudar. Cara, nessa vibe de que você falou aí, do cara chegar aqui, encontrar um emprego, trabalhar na área e tal, tu achas que as empresas estão mais... fazer uma pergunta composta. A primeira tu acha que as empresas estão dispostas a pegar alguém que está no Brasil para trabalhar na área, ou alguém que está vindo de fora para poder trabalhar na área, tipo, dar aquele work permit para você trabalhar aqui? E a segunda de que posições alguém poderia estar aplicando para poder entrar numa empresa que não seja aí um arquiteto registrado? Olha, essa é boa. Good question. Tipo assim, você acha que eles têm alguma abertura de aceitar o pessoal que está vindo de fora? Ou... Eu acho que as empresas aqui, eu acredito que Toronto é a mesma coisa. A empresa que eu trabalho tem escritórios em 60 países, em 60 escritórios no mundo inteiro. É uma empresa gigante de arquitetura. E se eles não estiverem abertos a imigrantes, eles simplesmente vão fechar as portas. Então, acredito que sim, e que tudo depende da sua postura, do seu... E não é só nível, não é só skills, né? Não é só technical skills. Os seus soft skills também, né? Muito, pesa muito. Eles vão... Eles vão ligar para 3 referências, e vão ligar, e não vão perguntar se o cara é gente boa. Não, eles vão fazer perguntas específicas e ficar falando uns 10 minutos, sabe assim? Os caras vão querer saber... Assim, escrutinar a tua vida, né? Então, eu acho que tem chance, sim. Eu não vejo muitos... eu não vejo ser chamado para cá e ainda aplicar para o teu Work Permit Visa. Nunca vi isso acontecer. Eu acho que isso é mais para o nosso amigo lá do lado do Atlântico, porque aqui é uma área muito concorrida. E eu acho que, por mais que eles aceitem o imigrante de braços abertos, não vai ser assim tão fácil. Tão fácil. Não vai. Eles têm outras... É o que eu falei. Arquitetos do Canadá inteiro vêm para Vancouver porque é um centro bem forte de design aqui, das empresas. Sim. E foge dos lugares mais frios ou whatever. Não com tanta neve. Que não... foge da neve e vem para chuva, foge do menos 20 para o 0, pro menos, sei lá. Uma escolha. E daí vende a casa lá por 300 e vai pagar aluguel aqui. Não tem o que fazer. E que tipo de emprego você acha que dá para conseguir assim, antes de conseguir fazer o teu registro, por exemplo? Olha, eu acho que você pode procurar como arquiteto até vagas de arquiteto.
Você pode aplicar para as vagas e deixar claro que você não é um arquiteto registrado aqui. Não minta no currículo, de jeito nenhum. Você acha que eles estariam abertos para contratar como cadista, como projetista? Ou isso Acho pouco provável nos dias de hoje. O CAD, teria que ser revitista, né? O CAD para os dias de hoje está sendo, assim, a gente usa o CAD mais como background agora para levantar o model, né, para fazer o projeto. Qualquer informação que a gente tenha no AutoCAD, a gente usa como underlay. Mas, Ricardo, uma pessoa que tem bastante conhecimento de Revit, assim, que desenha, trabalha bem com Revit, tendo feito arquitetura no Brasil, e daí falou, eu vou aprender Revit porque sei que isso é importante lá no Canadá. Essa pessoa conseguiria emprego aqui? Assim? Ou teria que ter conhecimento mínimo técnico lá, que nem você falou, das assemblies, de insulation, blá, blá, blá. Precisa ter essas medos de matérias. Precisa vir aqui estudar. Você falou que dá para fazer em 6 meses, né? Assim, se você se dedicar, faz em 6 meses de boa. Eu tenho uma amiga em Quebec que ela era engenheira no Brasil, ela foi formada como engenheira no Brasil, mas quando veio para cá, ela resolveu fazer um curso de projetista, porque ela achou que ia sair bem menos estresse do que fazer tudo. E ainda hoje ela está trabalhando como desenhista de projeto. Mas ela falou a mesma coisa. Você tem que aprender tudo. Tem que aprender sobre encanamento, tem que aprender sobre isolamento, tipo de padrão para IAB. Os detalhes construtivos são diferentes, né? Até na hora que você vai detalhar as conexões da parede, os materiais são diferentes, as conexões, o que junta um no outro. Na hora que você vai fazer o projeto executivo, principalmente para quem trabalha com Construction Documents, que é o que vai para a obra, que seria o projeto executivo do Brasil, de arquitetura, isso você pode ser o melhor desenhista de AutoCAD e Revit do Brasil. Se eu não tiver noção desses padrões, você vai faltar no desenho. Você vai fazer um desenho completo que vai para a obra e vai voltar como um change order, e o dono da construção vai ficar feliz da vida de pagar um extra porque você foi incompetente no desenho. Eu tô vendo já a cara de alegria dele. Né? Eu quero te perguntar como é que está sendo a sua experiência aqui como arquiteto. Você está gostando? Como é que é o ambiente de trabalho? Como é que são as deadlines? Fala das deadlines. Os deadlines são mortíferos. Eles são acelerados. Eu posso falar essa palavra com... Eu tô por exemplo, sexta-feira eu estava trabalhando, essa semana inteira, eu acabei de entrar na empresa, tem 2 semanas nessa empresa nova. Parabéns! Obrigado. Recém ainda, bem novo, estou tentando achar onde é minha mesa ainda. e a cobrança é forte, é bem forte, sim. Eu não sou arquiteto aqui, tá? Para deixar bem claro. Eu não fiz o registro ainda e vou esperar um aninho aí, vou deixar a poeira baixar. Não sei se vou nessa direção ainda ou não. Ainda eu vejo a design manager, que é a arquiteta do departamento, coitada, não tem vida não. Eu não sei se eu quero ser manager não. Menina, eu lembro que você veio para cá, que você foi para a parte de projeto, que você queria uma coisa mais tranquila, que você não queria ir para a obra no inverno de -10 lá fora. Exatamente. Eu falei, deixa eu ir fazer um negócio mais... light. Eu trabalhei um tempo em empresa de arquitetura no Brasil e, comparado com engenharia, era... vou até fazer aqui, vou tomar um café de meia hora, sabe assim? Tranquilão, o passo era outro. Mas aqui não, o passo é acelerado mesmo. Você tem as deadlines travadas, eles têm os milestones do projeto. No dia 1, antes de você assinar, já tem orçamento travado com os delírios, assim, o que tem que entregar em cada fase. E aceitar e fazer. E aconteça o que acontecer, tem que entregar, né? Tem que entregar, e daí aqui eles têm um ditado, entrega 85% perfeito, mas entrega.
Caraca. 85%. Não entrega. Não, eles falam, se você conseguir chegar no 100%, você é o herói. Perfeito. Mas Veja não bem. acho, porque projeto de arquitetura você não termina, né? Você chega uma hora bacana. Não tem fim, porque você sempre pode estar mudando uma coisinha ou outra para maximizar isso ou aquilo. Depende. É que nem... A arquitetura é um estudo, né? Depende do uso, depende de tanta coisa, e para cada pessoa pode fazer um sentido totalmente diferente do que para outra. Pode crer. Ai, cara, que dureza. É isso aí. Deixa eu te... Pergunta bem pessoal. Tu acha que até agora valeu a pena ter trocado a engenharia pela arquitetura? Tipo, e tu acha que tu recomendaria isso para outras pessoas? Para outros engenheiros civis. Outros engenheiros civis? Eu recomendo para mim. Pessoalmente eu gosto. Eu gosto, mesmo com esse estresse que eu não achei que eu ia ter tanto, eu gosto do desafio. E tô aprendendo muito, assim, absurdamente. Acho que vou aprender até morrer, porque é bom demais. O sistema é empolgante. Você volta para casa já pensando no dia seguinte qual que é o próximo passo e como é que conecta, principalmente esses projetos grandes que eu comecei a fazer agora, que envolve tantos talentos juntos, tantas pessoas qualificadas que estão lá e ainda te ajudam. Por exemplo, sexta-feira eu estava tentando... O terreno é bem complicado, é um terreno bem inclinado e ele é torcido nas 4 pontas. E eu tinha que fazer 4 subsolos e conectar com a rua que já é existente. Caraca. Eu estava quebrando a cabeça para fazer isso no Revit, e AutoCAD acho que seria quase impossível nos dias de hoje fazer esse tipo de projeto. É possível, mas seria... Dá muito trabalho, né? Too painful. Nossa Senhora. E eu simplesmente, chegou uma hora que acho que o cérebro já parou, saí, fui tomar um café, apareceu um colega que eu nem conhecia, que ali é um escritório gigante, mais de 200 arquitetos, e o cara começou a conversar comigo, se apresentou, tal, não sei o quê. Eu cheguei, fui falar com ele, falei, tô fazendo um projeto assim, 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 o que você faria? Perguntei a opinião do cara assim, na boa. Ele falou, que projeto que é? Daí eu comentei, não sei o quê. O cara parou o que ele estava fazendo, foi na minha mesa, sentou comigo, olhou, girou, né, o model nos 3D lá, colocou uma vista 3D, olhou tudo, falou assim, o que você acha disso, disso e disso? Na maior paz do mundo. Os cabelos brancos sabem demais, as bibliotecas... A biblioteca deles vai lá tudo procurando lá dentro, assim, ó, tá tudo ali. Os caras estão... Eu falo, olha, seja humilde, entra e ajude quando você puder ajudar e peça ajuda, não tenha vergonha e vai dar certo. Massa. Posso fazer a última pergunta? É tua. Essa pergunta é minha. Eu escrevi um livro aqui, Ricardo. Você não recebeu essa pergunta. Opa! Eu vi aqui essa pergunta da André e falei, acho que esse programa vai para mais de 1 hora. Já foi, né? Então, mas você me respondeu já mais ou menos isso, mas eu só vou botar aqui, pensar no contraponto seu, talvez uma outra opinião. Que eu estava falando assim, que eu acho que em Vancouver e no resto do Canadá, os prédios não têm uma arquitetura muito artística, eu acho tudo aqui muito quadrado. Em Toronto, a gente vê uma arquitetura mais artística do que vê aqui, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente tem agora aquele prédio Vancouver House, não sei se você já viu, aquele prédio é lindo. Ele parece que vai cair a qualquer momento. Ele é maravilhoso. E aí eu fui ver, o arquiteto, ele é um arquiteto dinamarquês, entendeu? O nome dele é Bjarke Engels, sei lá, qualquer coisa assim, né? A gente põe o link, o site dele ali depois no programa. Ele não é canadense. E eu vi um tempo atrás que a Vancouver, assim, era Vancouver, falando que eles estão justamente querendo investir nessa parte de trazer arquitetos de fora
porque para fazer esses designs mais arrojados, mais artísticos, diferentes, assim, entendeu? Porque eles querem desenvolver isso na cidade aqui, para deixar a cidade mais bonita, né? Porque a cidade já é turística, já tem toda a natureza bonita e tal, eles querem fazer, né, a arquitetura mais bonita também aqui. Então, o meu pensamento era, será que é porque aqui os arquitetos se formam no curso de Architectural Building Technology, são às vezes muito técnicos, porque são pessoas com perfil mais técnico e acabam fazendo aquele design que é um design meio que de engenheiro, sabe aquela coisa assim, o pessoal falava no Brasil, fala assim, isso aí é projeto de engenheiro, isso é casa de engenheiro, a casa quadrada, né? Fiz alguns desses. Então, eu também fiz, bicho, porque eu sou engenheira, eu fazia projeto de engenheiro porque era muito funcional, né? Você não quer ficar desperdiçando espaço. Funciona, você faz aquilo que funciona, que vai vender, né? Eu fiz algumas casinhas para vender lá no Brasil e a gente fazia aquilo que é assim mesmo, né? A gente faz o que roda. Mas você acha que isso tem a ver com o fato de aqui ser muito quadrado porque os arquitetos muitas vezes têm um perfil muito técnico aqui? Tem os dois, tá? Só para você ter ideia, os arquitetos que são principals hoje e que são os responsáveis pelos departamentos de design dos prédios, eles têm formações artísticas também. Olha que legal! A maioria deles tem estudos gráficos, tem realmente voltado para o artístico. Legal, isso é bom. Eles têm, sim, eu lembro os dois principals da empresa A e os que são os diretores de arquitetura da empresa B, todos eles, você olha o LinkedIn deles, você olha o currículo deles, 2, 3 bachelors diferentes, tudo relacionado. Eles têm outros cursos, não só de arquitetura. Né? Não só de arquitetura, Legal. Quem é design tem sim a parte gráfica. Eu acredito que o grande limitante realmente é budget, é orçamento. Uhum. Porque você imagina, aqui todo mundo ganha por hora. Você ganha um salário X, a empresa cobra 3, 4X do cliente. Cobre. Para manter o custo deles aqui, operando mais o lucro. O cliente quer o projeto para ontem, porque é caríssimo para eles. E é $1.000 o square foot. Falando em metro quadrado, são $11.000 por metro quadrado. Então, $11.000 por metro quadrado, minha gente. Cacilda. Então, cada centímetro conta. E eles, com a história de maximizar floor spatial ratio, como é que é isso em português? É o aproveitamento da área aí, né? Aproveitamento do terreno, E aproveitar o terreno o máximo possível. Construir mais área útil dentro do mesmo terreno, né? Isso aí. Uhum. E aproveitar o máximo com o terreno que tem, porque aqui a parte mais cara de todo o processo é o terreno. Então, é onde os principais constraints aí do sistema, de todo o sistema. E eu acredito que quando você tem um terreno que nem o Vancouver House e investidores internacionais que pagaram 200, 300 milhões de dólares por um terreno, eles não vão ligar de pagar 5, 10 milhões a mais no projeto de arquitetura e fazer exatamente o que eles querem. Aquilo lá é lindo. Eu passo lá, eu fico olhando, apaixonado, assim. Eu só quero ver se aquele troço aguenta um terremoto. Não que eu esteja gorando, né? Mas... eu espero que você não esteja gorando. Eu acho que o engenheiro que assinou ali, todos, né? Porque o earthquake, vários, né? Deve rezar todo dia às 3 mas todo dia para não ter um big one aqui. Aqui todo mundo reza todo dia, porque a gente tem feito, eu acho que tem melhorado muito o sistema que eles têm adotado contra o terremoto, mas tem muito para evoluir. Tem. Eu não me aprofundei no assunto, porque eu falei,
tá bom já de cálculo estrutural na minha vida. Vou ficar por aqui, né? Vou ficar por aqui. Deixa eu ir pra parte de arquitetura, quebrar a cabeça aí para fazer os prédios aí. Chegamos no final desse programa, dona Andréa Zotelli. Espetáculo esse programa. Espetáculo. Show de bola, adorei, cara. Eu adorei. Sensacional. Eu aprendi pra cacete. Muito massa. E você tem uma frase pra encerrar esse programa? Eu tenho! Veja só que chique. Hoje eu fiz a tarefinha de casa hoje. Que mágico. Eu fui pesquisar. Eu achei uma frase bem legal pra terminar esse programa. Fale. Quando você vira uma tartaruga em cima de um poste, você vai saber que ela precisou de ajuda para chegar lá. Em TI a gente usa essa frase demais, assim. Você usa sério? É o paradoxo da tartaruga, né? Que você olha assim e se pergunta: tem uma tartaruga em cima de uma árvore. Você deduz 3 coisas. 1, essa tartaruga não chegou sozinha lá. 2, se essa tartaruga está em cima da árvore, teve um motivo que alguém colocou a tartaruga em cima da árvore. 3, se a tartaruga está em cima da árvore, não toque nela, porque deve ter um motivo que alguém deixou aquela tartaruga ali. Não mexa naquela função, né? Diz que deixa esse negócio ali. Não, mas é só um comentário. Deixa esse negócio aí. Não Principalmente aqueles que gostam de sair limpando o programa, né? Fazendo limpando code, né? Pega o code assim, vamos limpar esse code aqui, tá cheio de coisa inútil. O cara pega o code, encarna a Maria Kondo e fica lá, does it give me joy? Não, vou limpar isso daqui. Does it spark joy? Não, vou apagar esse código. Assim. Depois tudo começa a dar pau e não sabe por quê. Tem essas coisas. Isso é até uma teoria de desenvolvimento hoje em dia, a teoria de desenvolvimento Maria Kondo. Você chega assim, esse projeto me spark joy? Não. Então, abraço, thank you and give away. Deixa pra lá, né? Ricardo, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado realmente, porque eu aprendi bastante. Eu acredito que quem está ouvindo esse programa, quem está assistindo esse programa, também aprendeu pra cacete nesse programa de hoje. Obrigado mesmo. Gente, meu prazer de estar aqui. André, irmã não é de sangue, é de coração, e você vai ser mais um amigo do lado leste aí agora. Beleza. Que qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, depois eu passo o meu LinkedIn profile, põe aí, vocês anexam o vídeo, e quem tiver dúvida pode entrar em contato. Se eu souber, eu fico feliz de ajudar. Massa, show de bola. Muito obrigado mesmo, cara. E muito sucesso para ti. Desejo que tu continue tendo muito sucesso aí nessa tua carreira. Se eventualmente chegar pro lado de cá do país, quiser passar um pouco de calor, tipo eu, assim, derretendo essa altura do campeonato. Você está vivo ainda? Não sei porque quando eu estou com esta polo, eu tô querendo arrancar esse negócio. Eu morro aqui. Certo. Pessoas, vocês estão assistindo a gente agora, que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tá nos dando esse seu tempo, dedicando esse momento ao nosso trabalho. A gente pede, como sempre, né? A gente pede que você encaminhe esse programa, apresente o Pode Deixar para outras pessoas, que você vá lá na iTunes Store, dê umas 5 estrelinhas no nosso programa, não te custa nada, é de graça, para a gente vai ser realmente um grande serviço. Mesma coisa, se você puder ir na nossa página no Facebook, colocar lá 5 estrelinhas, dar um comentário positivo para a gente vai agradecer muitíssimo para você. E não esqueça de apresentar essa mídia maravilhosa que é o podcast para outras pessoas, né? Então, pega o telefone do seu tio, coloque ali na página de entrada, ou então fale com o seu colega do trabalho, converse com o porteiro, faz essa coisa, compartilhe, porque é um conhecimento útil, um troço bacana que só vai ajudar a engrandecer todo mundo. Se você quiser entrar em contato com a gente, sabe, a gente está nessas mídias sociais da vida, tudo no Facebook, Twitter, Instagram, tudo com o nome de Canadá Agora, a gente está por ali. Nosso site também você já conhece, é o canadagora.com. Se você não entrou lá, a gente recomenda fortemente que você vá, porque além dos podcasts, a gente tem artigos, tem vídeos também, a gente fala sobre outros assuntos e com certeza um material que você vai curtir. E finalmente, se você quiser escrever pra gente, contato@canadagora.com. Vai ser um prazer te responder. A gente tá ficando bom nesse negócio de responder e-mail, não tá demorando muito.
Tá melhorando. Tá melhorando. A gente chega lá. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado para ti, cara. Muito obrigado mesmo. E Valeu, gente. as portas estão abertas para você quiser passear, tanto aqui em Ottawa quanto aqui no Pode Deixar. A gente vai passear assim. Eu estou tentando esquematizar uma viagem para Costa Leste no próximo verão aí, para conhecer um pouquinho desse lado. Cheguei. Vai ser um prazer. Vamos sim. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente está aqui, como sempre, de volta com mais um Pode Deixar. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.